Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no canal Broken Imp Games, quem fala aqui é o Renan, e vamos conversar um pouco sobre Cyberpunk 2077 hoje. Já falando aqui para vocês ajudarem o canal, deixarem um joinha, se inscreverem que ajuda bastante, e já deixar aquele comentário adiantado falando se vocês curtem Cyberpunk, o que vocês acham dessa temática, se vocês jogaram, o que vocês esperam de sequência, essa troca de ideias é sempre muito interessante. Mas beleza, vamos lá para o conteúdo em si, só lembrando que se vocês quiserem mais conteúdo do Cyberpunk 2077, tanto no site www.megascopio.com.br como no canal do Mega ou Megascopio, vocês encontram textos e vídeos sobre lore, assim como muitos outros conteúdos. Creio que vocês vão curtir bastante, então acessem lá, se inscrevam lá também, que como eu falei, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas beleza, vamos para a matéria, que é Cyberpunk 2077, sequência terá mais uma cidade além de Night City. E isso veio bastante de repente, e justamente por isso eu estou fazendo um vídeo um pouco mais simplificado, porque a gente não tem uma informação extremamente robusta, mas uma fonte extremamente confiável, que é o próprio Mike Pondsmith, que ele é o criador do RPG Cyberpunk 2077, tem uma história muito grande com esse material, né? Ele que desenvolveu esse universo, que foi utilizado com a CD Projekt Red para desenvolver o jogo Cyberpunk 2077. Posteriormente também foi lançado o Cyberpunk Red, que é uma revisitação desse universo que ele trouxe do RPG anteriormente ali. E ele acaba trazendo um outro período com regras aprimoradas, então é um RPG bem da hora. E aqui, ele falou isso numa entrevista para o Digital Dragon 2025, em que ele estava detalhando um pouco mais a sua experiência com a questão cyberpunk, um pouco mais o seu histórico com o universo. E é bem interessante, porque o entrevistador pergunta para ele como ele imaginou esse universo. Ele falou que sempre foi muito fã de Blade Runner, mas ele começou a conversar com um amigo e viu que poderia explorar muito mais, porque Cyberpunk e Blade Runner, um acaba estando vinculado ao outro, logicamente, porque Blade Runner é um puta filme, é uma puta franquia de filme, e ele já explora um pouco do contraste que é o cerne de Cyberpunk, que é você falar da alta tecnologia com a baixa qualidade de vida, né? Então, e detalhe, eu sei que o filme veio derivado do livro O Robô Sonha com Ovelhas Elétricas, né? Se não falha a memória. Então, beleza. Dito isso, ele fala que ele viu aquilo e começou a conversar com um amigo que começou a escrever e foram juntando, trocando ideia até que eles chegaram no RPG de Cyberpunk, em que é uma fantasia muito maior do que a gente vê em Blade Runner. Em Blade Runner a gente vê android, a gente vê arma, a gente vê carros voadores e etc. Só que a gente não vê, por exemplo, a mesma quantidade de gadgets e modificações corporais que a gente vê em Cyberpunk 2013, 2020, 2077 e tarará. Então, beleza. E o Mike Pondsmith sempre interessante a gente relembrar isso, que ele trabalhou junto com a CD Projekt Red para desenvolver o primeiro jogo de Cyberpunk 2077, e a sequência ele também está envolvido. Pelo que ele falou, ele não está tão envolvido assim, a ponto de estar conversando semanalmente com o pessoal da desenvolvedora, mas ele tem representantes da empresa dele de RPG, trabalhando de forma mais próxima para conseguir trazer toda a representação mais precisa de universo, colaborando com a parte de artistas de ambientação, de gadgets e etc. O que é muito da hora porque você tem o útil ao agradável, né? Você tem alguém que conhece muito daquele universo, colaborando com o desenvolvimento do seu jogo de uma forma praticamente simbiótica, o que é muito bom e pode trazer excelentes frutos. Então vamos ler aqui a fala do Pondsmith, que é a seguinte: há mais de uma cidade que estamos visitando. Night City ainda está lá. Lembro-me de olhar para ela e pensar, sim, eu entendo o clima para o qual você está indo e ele funciona realisticamente. Você não consegue sentir Blade Runner. É mais como Chicago que tomou a direção errada. Nesse trecho que ele comenta isso, é bem no finalzinho da entrevista. Na matéria eu coloquei aqui a minutagem em que ele fala com o entrevistador, para quem quiser conferir. Basicamente aqui ele fala que ele estava no escritório da CD Projekt Red, ele viu alguém trabalhando no ambiente, o desenvolvedor chamou ele para mostrar,
E ele gostou do que ele viu, justamente porque diferencia de Night City, de todo aquele clima neon, e que acaba remetendo um pouco a Blade Runner sim, né? Que é a inspiração dele, como ele mesmo falou. E essa questão de você poder navegar entre as cidades, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, ainda mais porque Night City a gente já conhece. A gente já explorou bastante Night City no primeiro jogo. Tem os bairros, os distritos, temos depois DLC Phantom Liberty, que trouxe uma outra camada pro jogo. Puta DLC da hora, Phantom Liberty. É praticamente um novo jogo dentro de Cyberpunk, né? Sem falar nas atuações, que estão fantásticas. Então, assim, aqui a gente já consegue ver que isso pode tomar um outro rumo, um outro ritmo de história, pode trazer novas experiências para o jogador, necessitar de diferentes habilidades, vai saber se ali existe gangue ou se outro tipo de organização. Possivelmente deve ter alguma gangue nessa nova cidade, né? Tá tudo muito embrionário ainda em relação ao novo jogo de Cyberpunk. Mas eu fico bastante feliz de ver isso, porque mostra que a CD Projekt Red já está trabalhando e que ela vai avançar ainda mais nesse universo, o que é extremamente interessante. Agora, depois que ele falou isso, todas as referências, aconselho muito vocês a irem ver a entrevista dele na Digital Dragon, que foi bem legal as coisas que ele falou, e para quem curte, pô, da onde o cara tirou essa ideia, como ele começou o projeto, ele dá muita indicação de tudo isso nessa entrevista, entre essa minutagem que eu coloquei aqui na observação. Mas agora, vamos falar sobre a questão do lançamento, porque sendo realista, Cyberpunk, a continuação de 2077, eu acho que não tá nem um pouco perto de ser lançada, justamente porque atualmente a CD Projekt Red já está trabalhando em 2 outros projetos, que é o The Witcher 4 e o remake do The Witcher 1. Os dois, particularmente, tô esperando demais deles. Achei o trailer de The Witcher 4 muito foda e o remake de The Witcher 1 necessário. O primeiro jogo, ele tem o seu charme pela época dele e tal, mas mecanicamente, quando a gente pensa hoje, ele não é tão gostoso assim de jogar, né? Convenhamos, é real isso. E você trazer isso atualizado para um contexto mais atual, modificando algumas coisas que ele colocava ali, eu acho muito positivo e é saber reaproveitar bem uma franquia sua de sucesso. The Witcher 3 catapultou o jogo de um outro nível. O The Witcher 2 é um bom jogo? Puta que pariu. Só que The Witcher 3 alcançou uma gama ainda maior de pessoas. Então você trazer esse remake do The Witcher 2, e quem sabe a gente pode esperar um remaster do The Witcher 2, depois do remake do The Witcher 1, para ir fomentando os jogos e tal. Ainda mais porque a própria CD Projekt Red está responsável pelo desenvolvimento do The Witcher 4. Eu falo 4 porque não tem título ainda. Enquanto que o remake, ele tá sendo feito por outra desenvolvedora, tá? Então é uma terceirizada também. Creio que amigos ali do pessoal da CD Projekt Red tá desenvolvendo. Então é sempre bom a gente ver que os projetos meio que estão caminhando de forma paralela. E Cyberpunk, ao que tudo indica, tá indo de uma forma um pouco mais devagar, digamos assim, né? Porque você querer abraçar o mundo e colocar um monte de gente em vários projetos ao mesmo tempo pode dar uma pequena confusão para você gerenciar, mas é sempre bom saber que isso está andando. E um último ponto que eu queria abordar aqui é uma das mudanças que eu acho que vai ser crucial não só pro Cyberpunk, mas também para os jogos da CD Projekt Red. Porque o que acontecia até um tempo atrás, eu falo isso de não muitos anos, é que as empresas acabavam desenvolvendo as suas próprias engines, né, que são as ferramentas em que você codifica para você desenvolver seu jogo. No caso, a gente conhece muito a Unreal, desenvolvida pela Epic Games. Então, muitos jogos indie utilizam, a Unity também é uma outra, entre outras. Só que a gente tinha a EA com a Frostbite, a gente tem a CD Projekt Red com a Red... Eu não vou lembrar o nome da... Red Kit, acho que é. Não sei, enfim, eu não vou lembrar o nome da CD Projekt Red agora. Mas ela migrou da ferramenta dela mesma, né, que ela desenvolveu, para a Unreal Engine 5. Por um lado, isso é bastante positivo, porque você tem suporte da Epic, você tem uma equipe que desenvolve aquela ferramenta, digamos que especializada para atender alguns recursos que você queira. Então isso economiza um tempo seu de precisar desenvolver ferramentas
para você mesmo utilizar. Então, putz, eu quero fazer uma mecânica assim, assim, assado. Como eu vou fazer? Eu pego minha ferramenta e incremento. Não. Muito provavelmente a Unreal Engine 5 ali, tá na 5.6, 5.7 agora, já estamos falando da 6. Ela já tá capacitada para dar uma liberdade maior para o desenvolvedor. Então aí é um ponto bastante interessante em relação a tempo. O que eu considero negativo é que você perde o trabalho, o tempo que você acabou utilizando, desenvolvendo o seu próprio motor gráfico, que é um ativo valioso, acredito, sabe? Porque ali você colocou a sua técnica, seu conhecimento e coisas que funcionam muito bem para você. Só que é decisão de mercado, né? Você precisa entregar o produto e muitas vezes você não necessariamente abandonar, mas migrar é uma coisa interessante e que vai te atender melhor naquele determinado momento. Nada impede deles desenvolverem novos jogos. Red Engine, se não me falha a memória. Vou chamar de Red Engine. De vocês desenvolverem novos produtos, novos jogos na Red Engine. Então, assim, esse é o ponto que eu considero negativo. Outra coisa é que eu acho que às vezes a Unreal Engine 5 ela deixa tudo muito padrão, sabe? Você olha um jogo, você consegue ver. Não vou nem falar de otimização, porque isso aí eu acho que depende de cada equipe de desenvolvimento. Mas padrão que eu digo quando você molda os personagens, o ambiente, se você não trabalhar bem a forma com que você modela seu ambiente, em qualquer engine vai ficar uma bosta. Mas na Unreal 5, se você trabalhar, vamos falar assim, bem, ela vai ficar um padrão Unreal, que você bate o olho e fala, putz, isso aí foi feito na Unreal. Essa movimentação tem uma carinha de Unreal, sabe? Tanto que tem muito jogo que você pega e vê, cara, nossa, essa movimentação é tão mais próxima de Fortnite, né? Então você fala, foi na Unreal que ela fez, tal. Então beleza. Mas vindo da CD Projekt Red, eu acho que não teremos esse problema. A gente sabe, já viu outros jogos, viu o nível de capricho que ele tem com seus títulos. E creio que a ambientação, eu acho, pelo menos, vai ser um dos pontos fortes aí dos próximos jogos da desenvolvedora. Mas bom, gente, eu acabei até me alongando demais, era só pra comentar sobre a questão Cyberpunk, já trouxe um pouco de The Witcher, né, é isso aí. Mas bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, se inscreva no novo tiozinho, dê um joinha que dá bastante divulgação. Confira o site www.megascope.com.br, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam de Cyberpunk e sugestões para futuras temáticas aqui no canal. São sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.